pode curar-se? A minha resposta a essa pergunta de forma intuitiva é sim. Eu já tive essa experiência. E eu acho que você também, em algum momento da sua vida. Mas nos esquecemos disso. E por isso eu estou aqui para ler este livro. A primeira parte desse livro do Dr. Joe Dispenza, Você é o Placebo. Esse livro, olha só. Como a maioria dos fãs, aguardo as ideias provocativas de Joe Dispenza com expectativa e prazer, combinando evidências científicas sólidas com insights estimulantes. Joe alarga os horizontes do possível, ampliando as fronteiras do conhecido. Ele leva a ciência mais a sério do que a maioria dos cientistas, e neste livro fascinante extrapola as descobertas mais recentes em epigenética, plasticidade neural e psiconeuroimunologia até a conclusão lógica. Esta conclusão é excitante. Você e todos os outros seres humanos moldam o cérebro e o corpo pelos pensamentos que pensam, pelas emoções que sentem, pelas intenções que têm, pelos estados transcendentais que experimentam. Você é o Placebo convida, o nome do livro, né? Este livro, Você é o Placebo, convida o leitor a aproveitar esse conhecimento para criar um novo corpo e uma nova vida. Criar um novo corpo e uma nova vida. É interessante, não? Já aconteceu isso com você em algum momento da sua vida? Comigo já. Mas eu quero continuar criando um novo corpo e uma nova vida. Continuar criando. Não é uma proposta metafísica. Joy explica cada elo da cadeia de causalidade que começa com um pensamento e termina com um fato biológico. Presta atenção. Que começa com um pensamento e termina com um fato biológico. Tal como o aumento do número de células-tronco ou de moléculas de proteínas que conferem imunidade circulando em sua corrente sanguínea. O livro começa com um relato de Joy sobre um acidente que destruiu 6 vértebras de sua coluna. Em uma situação extrema, ele foi subitamente confrontado com a necessidade de colocar em prática a teoria na qual acreditava. Nosso corpo tem uma inteligência inata que inclui o poder de cura milagrosa. A disciplina que aplicou no processo de visualização de sua coluna vertebral se reconstruindo é uma história de inspiração e determinação. Somos todos inspirados por histórias de remissão espontânea e cura milagrosa, mas o que Joy nos mostra neste livro instigante é que todos nós somos capazes de experimentar tais milagres de cura, todos nós. A renovação está incutida no tecido do nosso corpo. Degeneração e doença são a exceção. Veja bem, a renovação está incutida no tecido do nosso corpo, é natural. Mas a degeneração e doença são a exceção, não a regra. Uma vez que entendemos como nosso corpo se renova, podemos começar a aproveitar esses processos fisiológicos de modo deliberado, direcionando os hormônios que nossas células sintetizam, as proteínas que constroem, os neurotransmissores que produzem e os caminhos neurais pelos quais enviam sinais. Ao contrário de apresentar uma anatomia estática,
Nosso corpo fervilha de mudanças momento a momento. Nosso cérebro está em ebulição, repleto de criação e destruição de conexões neurais a cada segundo. Joy nos ensina que podemos conduzir este processo, assumindo a poderosa posição de motorista do veículo em vez do papel passivo de passageiro. Quantos nós não somos apenas passageiros do nosso corpo, né? Vamos tentar ser um motorista. A descoberta de que o número de conexões em feixe neural pode duplicar com a repetição do estímulo revolucionou a biologia dos anos de 1990 e rendeu um prêmio Nobel ao descobridor, o neuropsiquiatra Eric Kandel. Mais tarde, Kandel descobriu que se não usamos as conexões, preste atenção, Kandel descobriu que se não usamos as conexões neurais, elas começam a encolher em apenas 3 semanas. Dessa forma, podemos remodelar nosso cérebro mediante os sinais que transmitimos pela rede neural. Na mesma década em que Kandel e outros mediram a neuroplasticidade, os cientistas também descobriram que poucos de nossos genes são estáticos. Poucos de nossos genes são estáticos. A maioria dos genes, as estimativas variam de 75% a 85%, é desligada e ativada por sinais de nosso ambiente, incluindo o ambiente dos pensamentos, crenças e emoções que cultivamos no cérebro. Imagine o quanto que a gente não faz sem ter consciência disso. Uma classe desses genes, os genes de ativação imediata, IEGs, leva apenas 3 segundos para atingir a expressão máxima. 3 segundos. Muitos IEGs são reguladores, controlando a expressão de centenas de outros genes e milhares de outras proteínas em pontos remotos de nosso corpo. Esse tipo de mudança generalizada e rápida é uma explicação plausível para algumas das curas radicais sobre as quais você lerá nessas páginas e as quais você já deve ter sido testemunha por aí, ok? Joy é um dos poucos escritores de ciência que compreendem plenamente o papel da emoção na transformação. Emoções negativas podem ser literalmente um vício em altos níveis de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Hormônios do estresse e hormônios do relaxamento, como o DHEA e a ocitocina, né? Os hormônios do relaxamento, DEA e ocitocina, tem pontos de ajuste. Então, ele está dizendo que tanto os hormônios de estresse quanto os hormônios de relaxamento têm pontos de ajuste, o que explica por que nos sentimos desconfortáveis quando entretemos pensamentos ou crenças que impulsionam nosso equilíbrio hormonal para fora da zona de conforto. Essa ideia está na fronteira da compreensão científica dos vícios e desejos exacerbados. Ao mudar o seu estado interno, você pode mudar sua realidade externa. Joy explica com maestria nesse livro que eu vou ler aqui, a cada vídeo, um capítulo, uma parte do capítulo pelo menos,
Joy explica com maestria a cadeia de eventos que começa com intenções originadas no lobo frontal do cérebro e depois se traduz em mensageiros químicos chamados neuropeptídeos. Mensageiros químicos, neuropeptídeos, que enviam sinais para o corpo todo, ligando ou desligando os interruptores genéticos. Algumas dessas substâncias químicas, como a ocitocina, o hormônio do aconchego, né? A ocitocina, o hormônio do aconchego, estimulada pelo toque, estão associadas a sentimentos de amor e confiança. Com a prática, você pode aprender a ajustar rapidamente seus pontos de referência para hormônios do estresse e hormônios de cura. A noção de que você pode se curar, a noção de que você pode se curar. Simplesmente traduzindo pensamento em emoção, de início pode parecer espantosa. Nem mesmo Joy esperava os resultados que começou a observar em participantes de seus workshops quando aplicavam plenamente as ideias. Remissão espontânea de tumores, paciente em cadeiras de rodas caminhando e enxaquecas desaparecendo. Com o prazer sincero e a experimentação da mente aberta, como uma criança, Joy começou a ir mais longe, imaginando a rapidez com que a cura radical poderia ocorrer se as pessoas aplicassem o efeito placebo do corpo com total convicção. Ok? Assim, o título "Você é o placebo" reflete o fato de que são os seus pensamentos, emoções e crenças que geram cadeias de eventos fisiológicos em seu corpo. Às vezes, você se sentirá desconfortável ao ler este livro, mas continue lendo. O desconforto é apenas o seu antigo eu protestando contra a inevitabilidade da mudança transformadora e a perturbação de seus pontos de referência hormonal. Joy garante que esse desconforto pode ser a mera sensação biológica da dissolução do antigo eu. A maioria de nós não tem tempo ou inclinação para entender processos biológicos complexos. Aqui está a oportunidade. É aqui que este livro oferece um ótimo serviço. Joy mergulha fundo na ciência por trás das mudanças para apresentá-la de forma compreensível e digerível. Faz o trabalho pesado nos bastidores para apresentar explicações simples e elegantes. Usando analogias e relatos de casos, demonstra exatamente como podemos aplicar essas descobertas em nossa vida diária e ilustra os incríveis avanços na saúde experimentados por aqueles que levam a prática a sério. Uma nova geração de pesquisadores cunhou um termo para a prática que Joy delineia: neuroplasticidade autodirigida. Olha que incrível! Neuroplasticidade autodirigida. Ai, não é tudo. A ideia por trás do termo é que direcionamos a formação de novos caminhos neurais e a destruição dos antigos por meio da qualidade das experiências que cultivamos. Qualidade das experiências que cultivamos. Acredito que a neuroplasticidade autodirigida se tornará um dos conceitos mais
potentes em transformação pessoal e neurobiologia na próxima geração. Então, por que não agora? E este livro estará na vanguarda do movimento. Oportunidade, este livro. Nos exercícios de meditação da parte 2 deste livro, olha que tudo, a metafísica se transforma em manifestação concreta. Você pode fazer essas meditações facilmente, experimentando as possibilidades ampliadas de ser seu próprio placebo. O objetivo aqui é mudar as crenças e percepções sobre sua vida em nível biológico, para que, em essência, você ame um novo futuro e assim o traga à existência material concreta. Embarque nessa jornada encantada, que expandirá seus horizontes do possível e o desafiará a adotar um nível radicalmente mais elevado de cura e funcionamento. Você não tem nada a perder ao se lançar com entusiasmo no processo e jogar fora os pensamentos, sentimentos e pontos de referência biológicos que limitaram o seu passado. Acredite em sua capacidade de realizar seu potencial mais elevado e em tomar medidas inspiradoras, e você se tornará o placebo que cria um futuro feliz e saudável para si e para o nosso planeta. São as palavras do Dr. Dawson Church a essa obra do Dr. Joe Dispenza, Você é o Placebo. E no próximo vídeo eu vou continuar com a leitura deste livro para juntos adquirirmos os nutrientes para que possamos crescer, continuar crescendo, nos curarmos, porque afinal tem muita gente aí ficando doente a cada ano que passa. Por quê? O que será que você pensa? O que será? Qual emoção será que você mais vive? Quais as crenças que você se alimenta? Pensamento cria o conhecimento. Namastê.